Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pdh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite, bem-vindos ao JA desta segunda-feira, 5 de novembro. Veja os destaques desta edição. Família procura por auxiliar de caminhoneiro que está desaparecido há 40 dias. Serão enterrados amanhã os corpos da família que morreu na queda de um avião no Alto Paranaíba. Maior desastre ambiental do país completa 3 anos. Atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ainda cobram soluções. O Jornal da Alterosa começa agora. Há 40 dias, uma família de Ribeirão das Neves busca informações de um auxiliar de caminhoneiro que está desaparecido. Ele saiu para entregar uma carga em Uberlândia no fim de setembro e nunca mais fez contato. A cada mensagem ou ligação, uma esperança de notícia. Desde 25 de setembro, não se sabe o que houve com o irmão. A última imagem de José Paulista Siqueira, de 43 anos, é essa. De camisa verde, calças jeans e chinelos na estrada, ao lado do caminhão em que trabalhava como auxiliar. Ele e o motorista retornavam de Uberlândia, onde haviam feito uma entrega, voltavam para casa, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O motorista foi fazer uma manobra e o caminhão virou. Aí ele até machucou a canela, ficou meio assustado. Pessoas passaram, tiraram fotos, foi onde divulgou as fotos pra gente, que até isso a gente não tinha. Só que nós fomos ficar sabendo disso 2 dias depois que ele tinha desaparecido. Por quê? O rapaz foi procurar ajuda de reboque, quando voltou ele já não estava mais. A mala dele estava lá e tal. A família esteve na região, acionou a Polícia Civil, bombeiros, necrotérios, foi a hospitais e atrás de pistas. Também espalhou fotos, mas não localizou José. Então disse que ele pediu água numa fazenda e outra vez viu ele debaixo de uma árvore, perto de uma ponte lá em Ibiá. Entendeu? Que estava arrumando a ponte lá, os caras falaram que era ele mesmo. As irmãs contam ainda que ele era alcoólatra e acreditam que José possa estar confuso e com medo, situações que aconteciam com a abstinência da bebida. A família pede ajuda a quem vive na região do Triângulo, onde ele desapareceu. Mas eu acredito que ele não sabe nem o nome dele mais. Ele não sabe nem quem é ele, porque ele entra totalmente em abstinência do álcool. Quem puder ajudar, para saber como ele esteja, nem que seja morto, a gente quer saber onde ele está. Um homem foi morto com uma facada pela própria companheira em Esmeraldas, na região metropolitana. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu depois que ele foi flagrado ao telefone conversando com outra mulher. Segundo testemunhas, uma mulher de 36 anos assassinou o companheiro de 24 após os dois passarem uma tarde tranquila com parentes dela. Eles começaram a briga de casal, né? Ela estava aqui, já estava tomando cerveja aqui. Aí ele pegou e foi embora, falou que ia fazer comigo. Aí ela pegou e foi atrás. Quando chegou lá? Ficou atrás do portão escutando que estava conversando com a pessoa no telefone. A confusão aconteceu nesta casa, onde os dois viviam há cerca de 6 meses. Segundo parentes, Juliana chegou e ouviu aqui do lado de fora o companheiro falando com outra mulher ao celular. Ela então entrou e começou uma discussão. Aproveitando-se de um momento de descuido de Edilson, a mulher então teria golpeado o companheiro com uma faca nas costas. Parentes, então, de Juliana tentaram socorrer o pedreiro, mas ele não resistiu aos ferimentos. Juliana fugiu do local e ainda não foi localizada. A tia contou que Juliana é diarista e tem 5 filhos, mas disse que as crianças não moravam com a mãe. A menor de 3 anos vive com Rosângela e estava na casa dela quando a briga aconteceu. A família afirma que o problema do casal era o ciúme de ambos os lados, mas ninguém esperava que o romance deles terminasse assim. E ela fugiu, né? Ela fugiu, né? Fugiu porque ninguém tá todo mundo por que ninguém nem sabe pra onde ela tá. Eles brigavam direto, mas isso aí foi no momento de nervo, né, que ela fez isso. Não tinham chegado a vias de fato assim antes, não? De brigar, de bater um no outro? Não, isso aí eles brigavam direto. Só que eu nunca reagia, não. Aí dessa vez reagir, ela foi muito de Deus. As polícias militares, civil e a Receita Federal fizeram uma operação nessa manhã para combater o comércio de celulares roubados em shoppings populares da capital.
A operação aconteceu em um shopping na região central de Belo Horizonte. Foram cumpridos pelo menos 37 mandados de busca e apreensão e vários celulares furtados e roubados foram apreendidos. É uma operação cumprindo os mandados de busca e apreensão junto a esses blocos, que alguns deles envolvidos com receptação, outros envolvidos com descaminho, outros que estão funcionando legalmente. Também a gente vai para conferir. Em havendo ilegalidades praticadas lá, quer seja por crime de receptação, quer seja por estar com o celular roubado, o produto de furto sendo comercializado, a Polícia Militar está prendendo o autor pela receptação e em havendo os casos específicos de descaminho, ou seja, produtos que vieram de fora do país ilegalmente e que estão sendo vendidos lá nesse momento, estão sendo apreendidos pela Receita Federal. Como é que a polícia identificou que esses celulares eram furtados em uma determinada região da capital e revendidos aqui no centro? Explica pra gente. Fazendo monitoramento por intermédio do próprio celular, verificando o trajeto seguido por parte do autor, a gente conseguiu identificar que em diversas ocasiões, na verdade, esse destinatário era o Shopping Popular. Esse terceiro que compra esses celulares dos autores de crimes, de furtos, de roubo, normalmente a gente conseguiu identificar que estava pagando por qualquer celular, indistintamente, qualquer modelo que fosse, R$150, independente do modelo que fosse vendido. Imagens de uma câmera de segurança flagraram um homem arremessando celulares e drogas dentro de um presídio no sul de Minas. O material foi apreendido. As imagens mostram quando o homem arremessa o material no presídio de Lavras. Isso foi registrado na rua Augusto Vieira da Silva. Um agente prisional que fazia segurança percebeu a ação. Ele acionou outros agentes e o material arremessado foi recolhido. A cena foi registrada na última semana. Mas só agora as imagens foram divulgadas. Os celulares e a droga foram apreendidos. A chuva que caiu durante todo o fim de semana alagou ruas e a água invadiu casas em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste do estado. A rua Davi José do Couto, no bairro Dom Bosco, em Santo Antônio do Monte, virou um rio de lama. Assim como a rua Pedro Emídio, onde a enxurrada desceu com muita força. Segundo os moradores, a chuva durou todo o fim de semana. Casa Dona Erci está cheia d'água. Ainda segundo os moradores, a lama desceu de um loteamento vizinho. Dá um jeito lá pra nós, meu filho. Não tem jeito não, ué. Olha aqui. Isso que eu tô descendo aqui, ó. Capeta loteamento do Laudio aí, ó. Nesta casa, saiu água até no quadro de eletricidade e perto das lâmpadas. Segundo a Polícia Militar, foi registrada apenas uma ocorrência de queda de um poste de madeira por causa da chuva. E agora é hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. O céu fica nublado com chuvas isoladas no Jequitinhonha, no oeste, Mucuri e Rio Doce. Céu parcialmente nublado e névoa úmida ao amanhecer no sul, Campo das Vertentes e na Zona da Mata. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em São Domingos do Prata, os termômetros vão de 14 a 29. Oscilam de 17 a 33 em Várzea da Palma. Vão de 18 a 32 em Santa Rita do Itueto. E em Juiz de Fora, mínima de 13 e máxima de 28 graus. Serão sepultados na manhã desta terça-feira em Varginha os corpos das 5 pessoas da mesma família que morreram na queda de um avião perto de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Pai, mãe e 3 filhos decolaram no domingo de Brasília num monomotor particular rumo a Varginha, mas a aeronave caiu numa fazenda a 4 quilômetros do aeroporto de Patos. Essas imagens mostram o piloto sobrevoando Varginha no último sábado, junto com o pai e sobrinhos. Foi o último voo do médico antes do acidente. Marcelo disse que nunca vai esquecer os últimos momentos em que ficou com a família do irmão. O plano de voo para voltar para casa já estava programado para domingo de manhã. A família saiu aqui do aeroporto de Varginha por volta das 9h30 da manhã de domingo. A previsão de chegada ao Distrito Federal era por volta do meio-dia, meio-dia e 20, mas na metade do percurso o avião caiu.
A queda da aeronave aconteceu por volta das 11h05 da manhã em uma fazenda de Patos de Minas, próximo ao aeroporto da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando o piloto tentava aterrissar. Além do piloto, Marcos Nogueira Chagas, de 45 anos, morreram a mulher dele, Carla Giannini Pereira Medina, de 45 anos, e os filhos do casal, de 7, 10 e 13 anos. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. A aeronave estava regularizada. Marcos era piloto há pouco mais de um ano. O curso ele fez há pouco tempo, mas essa paixão já é antiga. Eu acredito, talvez tinha tido uma pane na aeronave. E ele me disse que não parava, o voo era direto. Ele gastava entre 2h20 a 2h40 de Varginha a Brasília direto. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, vamos ver como está a situação das famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, 3 anos depois do maior desastre ambiental do país. Hoje completa-se 3 anos do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, o maior desastre ambiental da história do Brasil. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, se rompeu e derramou 48.300.000 metros cúbicos de lama de rejeitos na natureza, que percorreram cerca de 650 quilômetros entre Mariana até a foz do Rio Doce, no município de Linhares, no Espírito Santo. 19 pessoas morreram e até hoje ainda há um corpo desaparecido. Desde então, segundo o movimento dos atingidos por barragens, não há resposta da Justiça e nem punição das empresas. Já se passaram 3 anos, mas é difícil esquecer estas imagens. No dia 5 de novembro de 2015, o maior desastre ambiental da história do Brasil espalhou medo e incerteza do futuro. Vou ter um filho, não tem nenhum teto. Eu tinha tudo, não tem nada. Em Fundão, 19 pessoas morreram. Os mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito invadiram o Rio Doce e mataram várias espécies de peixes. Por causa do barro na água, estações de tratamento foram desligadas em várias cidades do leste de Minas. Em Governador Valadares, teve até briga nas filas por água mineral. Até tiro teve aqui hoje, até tiro, conta de água. É uma coisa que não precisava ter isso. Na ocasião, entidades municipais e órgãos de fiscalização fecharam um acordo com a empresa para a compensação e recuperação ambiental nas regiões atingidas. Aí foi criada a Fundação Renova, que montou bases em Mariana, Governador Valadares e Linhares. A melhoria da captação de água, o processo de saneamento básico dos municípios é fundamental para esse processo de reparação e compensação. Depois que a lama da Samarco passou e o SAI viu que já poderia tratar a água do Rio Doce para distribuir para a população, ele começou a fazer isso. Só que os funcionários perceberam que muitas partículas de lama ainda vinham misturadas na água bruta que sai daquela tubulação ali. Foi aí que os investimentos da Fundação Renova começaram a ser feitos aqui na estação de tratamento. O diretor do SAAI mostra as melhorias feitas pela Renova nos tanques de decantação. O que está sendo feito agora, né? Toda a mexida nessas estruturas dos decantadores, alguns decantadores já precisando de manutenção, troca dos corrimãos, porque para ajustar exatamente o que é solicitado dentro da norma de segurança, escada para descer em todos os decantadores. De acordo com o Alcir, um projeto do município prevê mais investimentos da Fundação na estação de tratamento. As intervenções devem começar neste mês. Depois da passagem da lama, vários laudos que atestavam a qualidade da água tratada pelo SAAI foram apresentados à comunidade. Então surgiu a proposta de uma captação alternativa. O acordo foi firmado e a empresa apresentou o projeto.
A ideia é captar a água bruta do rio corrente e percorrer por 35 quilômetros as margens da linha férrea até a estação de tratamento central. Todas as empresas que farão a execução dessa obra, são 5, elas já estão contratadas e essas empresas estão contratando outros serviços que serão necessários. Foram selecionadas 38 cidades para receber trabalhos de recuperação ambiental. Em Galileia, nascentes e áreas degradadas já foram cercadas, tudo pago pela Fundação Renova. A gente tem a meta de 500 nascentes por ano. No primeiro ano a gente cercou 511 nascentes e plantou 140 mil mudas nativas nessas 511 nascentes. Nessa segunda fase a gente está mobilizando e cercando mais 500 nascentes. A gente mais uma vez extrapolou a meta, então já estamos em torno de 540 nascentes, 535 nascentes, sendo cercadas, e agora a partir de novembro elas vão receber mudas nativas. O Ministério Público de Minas Gerais fez um acordo com as empresas Samarco, Vale e BHP que se comprometeram a realizar os reassentamentos e reconstruções de Bento Rodrigues, Paracatu e das outras comunidades atingidas. Mas só quase 3 anos depois do desastre, em agosto desse ano, é que a Fundação Renova obteve o licenciamento ambiental para o início das obras do reassentamento de Bento Rodrigues, que está agora na fase de supressão vegetal e terraplanagem. Paracatu, apenas o projeto urbanístico foi aprovado pela comunidade até o momento, faltando ainda a aprovação de uma lei municipal específica para a criação da área do reassentamento, para que possa ser pedido o licenciamento do projeto ao poder público. Em relação ao reassentamento para as famílias de outras localidades atingidas, também há atrasos. Do total de 56 núcleos, em apenas 5, a Fundação Renova assinou o contrato de compra e venda do imóvel indicado pela família. Quanto às reconstruções de propriedades danificadas pela lama, somente uma das 11 a serem atendidas já foi finalizada e entregue ao proprietário. Daqui a pouco, vocês vão ver como foi o primeiro domingo de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Já, não saia daí. Durante muito tempo. 4.139.319 candidatos de todo o Brasil fizeram a primeira sessão de provas do Enem nesse domingo. O índice de ausentes foi o menor desde 2009, quando o exame passou a ser realizado em 2 dias. Cerca de 25% dos 5.500.000 inscritos não compareceram ontem. E, como sempre, teve trânsito lento, atraso por causa do horário de verão e muita expectativa por parte dos estudantes. Em Minas, 583.027 candidatos se inscreveram. Gente como essa galera, cheia de expectativas, que chegou cedo ao bairro Coração Eucarístico, onde fica um dos campos da PUC Minas. Expectativa alta, muito tempo de prova, mas ao mesmo tempo a gente está animado e confiante, né? A ansiedade chega, mas a gente está bem preparado. E é ter muita concentração, muito foco e acreditar na sua capacidade. Essa estudante estava preocupada com a redação, mas apostava em temas da atualidade. Eu cismei um pouco com fake news. Agora, sei lá, xenofobia, maternidade precoce, pode ser, ter chance também. Quem já fez o Enem outras vezes, como o Vitor, que está na 4ª vez, dá uma receita básica. O desafio na prova de hoje é ter tranquilidade para você fazer ela com estratégia, sabe? Pra você conhecer como é que funciona o TRI, saber que a redação é muito importante. Mas neste ano teve gente que resolveu dar uma forcinha para aliviar o clima de tensão. Abraço de graça, terço para uma reza bem humorada e música em um dos portões. Somos um grupo de jovens da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eles estão fazendo um trabalho, não só nessa faculdade, todas as faculdades, para incentivar as pessoas para fazer a boa prova. Esse youtuber levou uma fanfarra para a porta da universidade e depois ainda colocou um relógio enorme no peito. Esse tirou o dia para zoação. Começou uma onda muito grande, né, de zoação dos atrasados do Enem. A gente veio aqui gravar um pouco de zoeira para botar no YouTube. Esses estudantes foram salvos pelo gongo. Chegaram correndo. Parecia que estavam na maratona de São Silvestre. Os portões
portões foram fechados pontualmente à 1h e como já era de se esperar, a cena se repetiu. Teve gente que ficou do lado de fora, alegando que o problema era o horário de verão ou que esqueceu os documentos em casa. Flagramos o momento em que essa estudante desceu do ônibus e foi em direção ao portão da faculdade, mas ela acabou desistindo de chegar por causa da gritaria de quem estava na calçada. Horário de verão. Como é que é o motivo? Horário de verão. Moça, toma um relógio aqui pra você não se atrasar mais, moça. Rapidinho, o que aconteceu com a senhora? Pra você não se atrasar mais no próximo Enem. Obrigada por começar a semana em nossa companhia. O Jornal da Alterosa volta amanhã às 7h15 da noite. Você assiste agora as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Boa noite para você. Tchau. Jornal da Alterosa. Oferecimento